Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live da WJ Advocacia Corporativa. Hoje teremos o nosso convidado, o Dr. Felipe Bezerra da Silva. Já farei a devida apresentação. As nossas lives têm sido colocadas aqui para compartilhar conhecimento a respeito da governança, a respeito do compliance, a respeito dos demais temas relacionados ao direito societário, enfim. E hoje com o Dr. Felipe Silva, nós vamos em 2021 no tema governança e compliance. Muito boa noite, Felipe André Machado, nosso amigo, nosso sócio, nosso irmão. Olá, tudo bem? Felipe. Tudo bem, meu irmão? Como é que vai? Tudo ótimo. E você, William? Tudo bem, graças a Deus. Vou fazer a sua apresentação aqui, meu amigo. Felipe Bezerra da Silva, advogado pela PUC do Paraná, inscrito na OAB aqui do Estado do Paraná, especialista em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em direito empresarial pela UEL, membro e especialista pela Society of Corporate Compliance and Ethics 2017, Certified Professional pela KPMG Business School, em 2018, membro do Comitê de Governança Corporativa do Instituto Mundo do Trabalho, membro coordenador da Comissão dos Estudos de Compliance e Anticorrupção Empresarial, da OAB, subseção aqui do Paraná, e nosso colega também, diretor aí no Instituto Paranaense de Compliance, no IPACOM. Felipe Silva, coautor do livro Compliance, Gestão de Riscos e Combate à Corrupção, Integridade e Desenvolvimento, pela editora Fórum, de 2018. Autor aí de diversos artigos e pareceres, notas técnicas e temas relacionados à governança, gestão de riscos e compliance. Palestrante, professor convidado dos cursos de especialização das diversas instituições de ensino, como o ISAE, o FGV, Policivitas, Senac, IEL, pela FIEP do Paraná, e espero que muito em breve aqui também pela Univel, aqui no nosso oeste do Paraná. Bom, Felipe Silva também é o nosso diretor CEO, diretor executivo aí da Ética Compliance, né, uma parceira nossa da Advocacia Corporativa, já há bastante tempo, né, Felipe, Eduardo Amaral, todo o time aí da Ética, são grandes amigos, acima de tudo, e grandes colegas de trabalho. E o Felipe aceitou prontamente aqui o convite, né? Depois a gente encaminha essas lives aqui também para alguns outros amigos que não puderem estar presentes. E a Ética é uma empresa já reconhecida de mercado, né? A Ética Compliance, muito reconhecida, muito pelo trabalho do Felipe, pelo trabalho do Eduardo. Ela promove consultoria e soluções profissionais para mitigar riscos em compliance, né? E de lá, né, desde 2016, acredito que fizemos a primeira parceria lá em 2016, né, Felipe? E que perdura, graças a Deus, aí até hoje. E, Felipe, hoje, então, nosso objetivo aqui é falar sobre tendências de governança e compliance para 2021. Peço que você dê aí as boas-vindas e fique à vontade aí para a gente começar a falar um pouquinho dos temas. Excelente, William. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando contigo e podendo trocar essas ideias, trocar um pouquinho do nosso conhecimento, um pouco do nosso dia a dia. Deixo aqui o agradecimento não só do meu nome, mas também por parte da Ética, tá? Toda a equipe da Ética. Então vamos começar o nosso bate-papo, né? Eu agradeço pela breve apresentação que você fez e é isso, acho que a gente está nesse mercado há 5 anos, né, se dedicando especificamente a isso. A Ética tem crescido bastante nesses últimos 5 anos. Nós temos atuado em todo o território brasileiro, então nós temos clientes de pequeno, médio e grande porte, isso é uma satisfação para a gente. E é uma alegria, então, estar falando sobre essa nossa realidade e aquilo que a gente enxerga para o próximo ano. É isso aí, Felipe. A gente vai falar um pouquinho aqui desde o nosso histórico de compliance, né, que começou lá com a lei anticorrupção, vem evoluindo muito rapidamente para outros setores, e principalmente o setor de saúde, setor educacional, do nível acadêmico. E para iniciar, Felipe, vamos falar um pouquinho assim dessa diferença dos dois grandes movimentos que nós estamos vivendo hoje, né, que é o GRC
e o ESG, para que as pessoas entendam um pouquinho da diferença de um e outro, né? O nosso objetivo nas lives aqui é gerar conteúdo para o portal lá da WJ Advocacia Corporativa. E, enfim, você é um especialista, né, é uma referência para mim, você sabe disso, dentro da governança dos riscos e do compliance. E eu queria que você falasse primeiro um pouquinho do movimento do GRC e depois eu falaria ali um pouquinho do movimento do ESG. Claro, perfeito. Bom, falar sobre GRC é falar sobre o meu dia a dia, né? Então, eu vejo que eu não vou traçar muitos aspectos históricos a respeito disso, para não ficar uma coisa muito teórica, mas eu acho que, olhando para a governança, riscos e compliance, né, que é a abreviação de GRC, eu vejo que essas três cadeiras, essas três disciplinas, elas não têm como caminhar de uma forma desassociada, de uma forma dissociada. A gente tem que necessariamente, quando olha para a governança, ou quando olha para um bom processo de gestão de riscos, ou ainda para um programa ou um sistema de conformidade, de integridade efetivo, a gente necessariamente tem que unir esses três pilares, né? É por isso que muitos dos estudiosos que se dedicam ao tema, não só aqui quanto lá fora, reúnem, então, essas três matérias, essas três disciplinas dentro de uma mesma abordagem de apresentação, né? Falando então que a empresa que tem um sistema de governança forte deve também olhar com seriedade para os riscos, né, aos quais ela está exposta, e não só isso, né? Tem que olhar também para a conformidade dessa operação e olhar para todos os mecanismos e procedimentos de compliance, né? Então a gente está falando de um grande macroambiente, né, onde cada uma dessas letrinhas tem um propósito, um objetivo específico. Perfeito. Veja, então eu entendo que também em 2021, Felipe, nós vamos ter a continuidade desse movimento, que é um movimento sem volta, é um movimento consolidado, e o que se tem falado muito hoje é do ESG, né, para principalmente investimentos nas empresas. Então, essa sigla, o ESG, Environment, Social and Governance, né, traduzindo aqui o meio ambiente, o ambiente social e a governança. O que a gente tem percebido, né, Felipe, desde essa situação toda de pandemia? Que as empresas que têm um processo de governança bem maduro, elas sofreram menos impactos em razão da pandemia. Elas puderam tomar medidas mais rapidamente, né, pela sua estrutura de informação, a estrutura de indicadores e principalmente aí as questões relacionadas ao risco. Especificamente no movimento risco, né, como que você tem visto o desenvolvimento das boas práticas para controle, mitigação e tratamento de riscos? Ótimo. Eu acho que esse ponto é super interessante, né? Vou dar um passinho para trás, William, e falar um pouco sobre esse ponto da ESG, né? Que trata do meio ambiente, sustentabilidade e responsabilidade social. Eu, sinceramente, não vejo esse movimento como uma grande novidade, né? Talvez criaram uma nova sigla, né? Uma nova denominação, mas desde quando eu comecei na gestão, e eu estou falando disso lá no começo de 2000, eu vejo o tema de sustentabilidade, de responsabilidade social, responsabilidade corporativa, etc., já muito forte, né? Então, durante o meu MBA, por exemplo, que eu cursei na Fundação Getúlio Vargas, né, aqui em Curitiba, a gente falou muito sobre sustentabilidade, né? Sobre o sucesso de hoje não inviabilizar o sucesso do amanhã, né? Então, eu acho que esse ponto é super interessante, talvez uma nova sigla, mas rememorando, então, conceitos que já vinham sendo abordados, né, de uma forma talvez diferente e talvez com menos expressão e relevância. E gostaria também de citar que índices relacionados à sustentabilidade já são utilizados como critério de ranqueamento, né, em diversos indicadores econômicos, em ranqueamento, por exemplo, de ações em bolsas de valores, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil a B3, né? Que são empresas listadas naqueles índices que traduzem uma elevada performance e maturidade, relacionando então aspectos também de sustentabilidade, responsabilidade social e assim por diante. Então acho que é um ponto interessante, a gente tem que se debruçar, eu acho que o tema vem sendo tratado com muita seriedade e é isso que se espera de fato, né? Que as corporações possam então sair das quatro paredes e fazer a diferença no mundo ali fora, né, na ponta, no cidadão, nas pessoas e assim por diante.
Legal. Falando especificamente então sobre riscos, pode falar. Não, por favor, complete. Ótimo. Então, falando sobre riscos, esse é um tema que assusta muitas pessoas, né? Quando a gente fala sobre gestão de riscos, muita gente já começa a ter arrepios, né? Por quê? Porque é um tema extremamente complexo e subjetivo, né? Eu costumo dizer que a gente só consegue perder esse medo, né, do risco quando a gente entende que o risco pode significar uma oportunidade, né? Esse é o grande trabalho, digamos assim, que a gente costuma desempenhar dentro das empresas que a gente atende. E não só isso. Por que é uma oportunidade, né? A gente tem que afastar, então, essa conotação negativa que a palavra risco, né, traz e falar para a empresa, olha, a gente não está atrás dos riscos necessariamente, a gente está atrás de encontrar as oportunidades, né, tratar essas oportunidades para melhoria de processos, de controles e assim por diante, e com isso fazer o quê? Com isso trazer resultados tangíveis para a empresa, né? Eu vejo que não há como falarmos de qualquer sistema de gestão ou de qualquer atividade dentro da companhia, dentro da empresa, e não relacionarmos essas atividades com resultados, né? Então, para que a gente faz a gestão do risco? A gente gere o risco para poder tomar uma boa decisão, né? Se eu sou conhecedor dos riscos aos quais eu estou exposto, eu vou conseguir tomar uma decisão mais acertada, decidindo se eu devo ir por aqui ou por ali, né? Se eu devo aprimorar um processo ou aprimorar um controle. Se eu devo, por exemplo, mudar a estratégia do meu negócio ou não. Como é que eu faço isso? Baseado no risco, né? Então, essa é uma grande verdade. Eu acho que a gente não precisa inventar a roda, eu sempre costumo dizer isso para os clientes, e eu entendo que existem diversas metodologias já sedimentadas no mercado, né? Eu entendo que existem metodologias aplicáveis, perenes, eficientes, né? Então, eu costumo dar ao cliente algumas opções de metodologia e seguir, então, nesse trabalho, né, de navegar sobre os riscos aí. E para 2021, eu gostaria de rememorar alguns pontos, então, que foram trazidos pela recente pesquisa de maturidade do processo de gestão de riscos aqui no Brasil, da KPMG. E quando eu li essa pesquisa, muito me chamou a atenção os índices de maturidade chamada fraca, ou seja, aquela maturidade mais básica no processo de gestão de riscos. Em quase todos os prismas dessa avaliação, a maturidade fraca ficou em primeiro ou em segundo lugar. Então, isso me chamou muita atenção. Eu acho que isso demonstra que nós, brasileiros, né, temos muito trabalho pela frente, né? Precisamos olhar para as organizações e olhar de forma atenta para os riscos, né? E é uma coisa que isso, aparentemente, principalmente por conta desse resultado dessa pesquisa, não tem acontecido, né? Uma colega minha, que também labuta nessa área, costuma dizer que os conselhos de administração, escutou isso numa entrevista ou numa reportagem, não me recordo agora, mas diz que os conselhos de administração, em média, tratam a respeito de risco durante 40 e tantos minutos por ano. Então é muito pouco tempo, né, para se dedicar a um assunto tão sério, né? Então eu acho que esses dados, essas informações nos traduzem que o nosso mercado é um mercado carente desse tipo de serviço, que, se bem executado, ele faz uma diferença enorme, tá, nos indicadores de performance, na estratégia da empresa. E eu costumo sempre dizer o seguinte: o pior risco é aquele que a gente não conhece, né? Quando a gente apresenta o resultado do trabalho para o cliente, alguns deles tomam um susto, né? Falam, poxa, eu não sabia que tinha tanta coisa acontecendo aqui na companhia, né? Então, eu acho que nessa mesma pesquisa, um dado interessante, eles ranquearam os 5 principais riscos, né, aos quais o mercado brasileiro se diz exposto, e os riscos regulatórios e operacionais apareceram empatados em primeiro lugar, com 64% de representatividade. E quando a gente fala de riscos regulatórios e operacionais, obviamente os regulatórios, a depender do segmento da empresa, variam muito, né? Porque nós temos ambientes completamente diferentes entre si. O petroquímico, por exemplo, e o da saúde suplementar são dois grandes nichos, mas guardam extremas diferenças, né, entre si. E quando a gente fala sobre riscos operacionais, ainda mais essa diferença aflora, né? São riscos extremamente complexos que permeiam toda a operação do cliente.
Então, a gente está acostumado a conduzir esse tipo de processo, e é um processo muito, para nós que gostamos do tema, muito interessante, muito gostoso de se abordar, porque a gente vai conduzindo entrevistas, buscando identificar as fontes ou causas desse risco, né? Não basta identificar o risco ele existe em qualquer lugar, né? O risco de corrupção, ele pode existir aqui dentro da minha empresa ou dentro da sua. O que vai diferenciar as nossas realidades é olhar para a fonte ou para a causa desse risco aqui na minha empresa e na sua, que vai ser com certeza diferente, né? As fontes de risco vão ser diferentes. Então, a gente procura sempre buscar traduzir, né, trazer materialidade para esses conceitos subjetivos, para essas questões extremamente complexas. Então, buscar traduzir tudo isso em informação, né, em riqueza de dados para a tomada de decisão. Tá? Você tocou num ponto, Felipe, muito interessante em relação à atuação dos conselhos. O que você disse, e está refletido na pesquisa, é muito bem verdade, que o tema riscos, dentro de um ambiente de conselho, ele é muito mal discutido, e principalmente pela ausência de uma metodologia de monitoramento, né, tratamento, identificação, monitoramento e tratamento desse risco identificado. Concordo plenamente com o que você está falando. E a gente passou aí, então, 4 ou 5 anos falando muito dos riscos relacionados à compliance, e o que essa pandemia veio mostrar é que existiam tantos outros quantos riscos não observados, né, nas empresas, e que, se dentro desse movimento do GRC, nós efetivamente tivermos metodologias eficazes de identificação, monitoramento e tratamento desses riscos, certamente nós teremos uma proteção maior no caixa das empresas, né? E a gente, saindo daquele contexto inicial lá de compliance, né, de corrupção, você abordou bem aí outros exemplos de riscos, né, regulatório, principalmente em alguns setores. O que você vê, Felipe, para 2021, como, além da LGPD, que a gente já sabe disso, né, quais outros riscos, e aí você falou aí, a gente gosta sempre de tratar com a ideia de risco vendo oportunidade, né? Mas quais são os principais riscos assim que você aponta que mereceriam uma melhor análise pelos conselhos de administração em 2021? Eu acho que o ponto principal, William, eu acho que essa resposta está muito ligada à realidade de cada empresa. Tá? Porque eu acho que, a depender do segmento, do porte, da realidade de cada uma dessas empresas, a gente vai ter riscos diferentes, como críticos ou prioritários para tratamento por parte do conselho. Tá? Então, eu acho que isso está muito ligado à identidade da própria empresa, à realidade da própria empresa. Mas eu destacaria alguns riscos que estão muito em voga, né? Que seriam os riscos relacionados a dados e tecnologia. Né? Eu acho que a gente vai conversar sobre isso, acho que na sequência, né? Com a visão ali do Bill Gates sobre algumas mudanças, né? Nesse panorama pós-pandemia. E eu acho que os dados relacionados a dados e tecnologia, eu acho que são críticos para quase todas as operações, né? E aproveitando, inclusive, já entro, então, nesse aspecto que o Bill Gates, né, disse que 7 coisas no mundo vão mudar no mundo pós-pandemia, e ele enumerou os 7 pontos. Vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro, reuniões remotas serão normalizadas. Segundo, os softwares terão melhorias significativas. Terceiro, empresas poderão compartilhar estruturas e escritórios. 4, escolheremos lugares diferentes para morar e trabalhar. 5, você socializará menos no escritório e muito mais na sua própria comunidade. 6, as coisas não vão voltar totalmente ao normal por muito tempo e a próxima pandemia não será tão grave. Não vamos, acho que, tratar em detalhes, né, sobre cada um desses tópicos, mas eu quero chamar atenção para alguns deles, porque quase todos os primeiros ali, pelo menos, que fala das reuniões remotas, que fala de poder trabalhar em qualquer lugar, de compartilhar estruturas e escritórios, todas essas novas realidades, elas fazem aflorar riscos relacionados ao comportamento humano, ou seja, riscos de compliance,
que estão intimamente ligados, relacionados a dados e tecnologia, né? Infinitamente. Infinitamente. Então, quando a gente vai conversar com o cliente e ele diz para mim, poxa, o que eu faço aqui, né? Quando a gente está olhando para esse panorama, então está olhando para 2021, para o mundo pós-pandemia, eu costumo dizer o seguinte, vamos olhar para essas questões prioritárias. Para que serve o compliance, né? O sistema de gestão de conformidade, o sistema de integridade, ele serve também para deixar as regras do jogo claras para todo mundo, né? Então, o comportamento humano, ele é fator, fonte ou causa de risco em quase todos esses cenários. Se você tem uma equipe que não é treinada e capacitada, se você não tem políticas e procedimentos, regras e instrumentos suficientes para darem conta, digamos assim, dessa nova regra do jogo, você está fora do mercado. Porque a tua empresa vai numa eventualidade, um colaborador, um prestador de serviço mal preparado, vai expor dados, vai compartilhar dados, vai se utilizar da tecnologia de uma forma equivocada e vai expor a imagem da empresa e assim por diante. Então eu vejo que tudo isso que a gente está conversando, né, esse ambiente de GRC como um todo, ele é muito benéfico, né? Ele traz muita coisa para dentro da empresa, né? Ele traz muito benefício. Você repetiu nesse item 1 ali do Bill Gates, quando ele falou das reuniões serão normalizadas, eu daria até um passo colaborativo na seguinte linha. Elas serão normatizadas. Porque veja o que foi esse ano, né, Felipe? Nós participamos de um conselho, fizemos uma transformação, por exemplo, de uma empresa de tipo limitada para SA, e no meio da pandemia nós fizemos, eu creio que a primeira aprovação dessa modelo de transformação na junta comercial num processo totalmente virtual, né, da assembleia de transformação. As reuniões do conselho passaram a ser todas elas dentro de um ambiente virtual e em alguns pontos se avançou muito na rapidez, na velocidade das decisões, mas em outros pontos a interação humana deixou a desejar ao ponto de não haver percepções entre conselheiros naquilo que seria melhor para a empresa, ou seja, trazendo um risco na qualidade do processo decisório, né? Então eu acredito que algumas dessas reuniões vão ser normatizadas. Há exemplos simples, exemplos básicos, como por exemplo, se você está na reunião do conselho, você está na reunião do conselho, você não está com 5, 10 abas abertas, né, olhando o WhatsApp, olhando outras questões aí na internet. O estar presente. Então, eu concordo contigo e essa tua pesquisa, essa tua informação aí que você traz a respeito do comentário do Bill Gates, desses 7 pontos que ele entende que mudou no pandemia, não podemos nem falar em pós-pandemia ainda, mas vai ser realmente isso. Eu concordo com você nesse ponto do risco tecnológico. E voltando um pouquinho ainda no environment, né, na questão do ambiente, eu acredito também, Felipe, nesse ponto, que, como já foi no passado, né, as empresas que tiveram ali legislações mais, vamos dizer assim, exigentes em relação aos riscos ambientais, também será uma tendência essa para 2021, que as políticas de governança, que as políticas de diretrizes priorizem, né, os cuidados, tanto na questão do meio ambiente, quanto no aspecto social. Porque em algumas dessas reuniões, ou modos de trabalho, ou indústrias, por exemplo, né, nós teremos que ter algumas novas regras sociais, de convívio social, de distanciamento social. Eu vi hoje também uma reportagem de testes em massa na China, para funcionários do aeroporto, né, confinando as pessoas para fazer o teste. Então é uma questão muito relacionada que aumenta, né, o risco, né, de toda uma paralisação, eventualmente, de uma empresa. Felipe, eu acho que a gente poderia também falar um pouquinho, né, dessa nossa atuação voluntária, construtiva, colaborativa do IPACOM, né, do Instituto Paranaense de Compliance. A gente tem pouco espaço para falar disso, então vamos criar aqui, dentro desse ambiente virtual, um pouquinho do espaço. Queria que você, como um diretor mais antigo, uma referência que faço a você no IPACOM, né, que você comentasse um pouquinho para as pessoas que ainda não conhecem aí, né, o nosso instituto e as iniciativas aí com outros colegas, como a Letícia, Rodrigo e demais outros associados também. Queria que você falasse um pouquinho do IPACOM.
Excelente. Bom, o IPACOM é o Instituto Paranaense de Compliance, né? O Instituto ele existe há 3 anos, ele foi fundado em 2017 pela Letícia Sugai, que é a nossa atual presidente, e por outro companheiro à época. Em 2018, ela me convidou para, então, poder reestruturar o Instituto, retomar as atividades do Instituto, enfim, fazer a coisa acontecer. E de 2019 para cá, a gente vem, então, imprimindo uma série de movimentações aí para buscar fomentar essa realidade. O Instituto, ele basicamente, William, ele busca espraiar essa mensagem de conformidade e integridade. Tá? E a gente não está restrito a um público específico. Tá? A gente gostaria que essa mensagem fosse espraiada para a ponta, ou seja, para o cidadão, para as pessoas, para a sociedade. Então, nós temos uma série de projetos, né, como o projeto da integridade itinerante, onde a gente vai estruturar esse projeto ainda, ele está em fase de idealização, mas a gente quer levar essa mensagem de comportamento íntegro, de comportamento ético, da importância de se agir de uma forma íntegra para as crianças, por exemplo, né? Para as crianças lá na tenra idade, no ensino fundamental ou ainda no ensino médio. Então, nossa ideia é poder fazer com que toda essa política, todo esse ideal de que fazer o certo vale a pena, né? De que fazer o correto sempre é melhor do que fazer aquilo que não se deve, eu acho que faz muito sentido, é por isso que a gente luta. Obviamente, a gente congrega uma série de profissionais, né? A gente congrega profissionais do segmento, então, de governança, de riscos, de compliance, de todo o Brasil. Nós não temos somente associados paranaenses, nós temos alguns associados de Santa Catarina, outros do Rio de Janeiro, São Paulo e assim por diante. Isso é muito legal. Essa troca de experiências, ela é muito rica, porque, como você bem sabe, esses nossos temas de estudo são extremamente complexos, né? E, às vezes, poder contar com o auxílio de um amigo, né, que está vivenciando uma outra realidade na empresa dele, às vezes é muito agregadora, né? Às vezes essa pessoa vem com uma ideia ou com uma experiência que você ainda não teve, compartilha contigo e você pode, eventualmente, colocar em prática uma nova postura, uma nova regra, uma nova política, ou até mesmo uma melhoria, né, fruto de um compartilhamento de um colega, de um associado. Então a gente tem basicamente essas funções do Instituto, né, espraiar essa mensagem de integridade e ética e integridade, promover eventos, fazer cursos. Nós vamos lançar também agora no final do ano ou no começo do ano que vem as nossas certificações. Então nós vamos certificar profissionais em compliance, em gestão de riscos e futuramente, quem sabe, até em governança, né, William? Acho que você pode até pensar nesse desafio aí. Claro. E não só isso, né? Então, congregar a comunidade que trata de governança, riscos e compliance no mesmo ambiente para troca de experiências e enfim, acho que tudo isso faz parte das atividades do Instituto. Perfeito, Felipe. E é bom destacar também que o Instituto tem uma série de grupos de trabalho, né, que a gente chama de grupos de trabalho, para que, como você colocou aí, podermos dividir alguns cases, dividir algumas situações, obviamente sempre respeitando a confidencialidade, mas por uma troca de ideias, uma interação técnica, né, com vários profissionais, como você disse, de vários estados, e o Instituto tem sido uma plataforma bem interessante para os assuntos da governança, para os assuntos de risco que você coordena lá, os assuntos de compliance, obviamente, né? E a gente acredita que o Instituto terá uma vida longa, porém, deixamos aqui também o convite para as pessoas, além de se associarem, virem conosco, porque é um trabalho voluntário, é um trabalho de lançamento, vamos dizer assim, de qualificação, né? de difundir o tema, né? Todos eles dentro do IPACOM. Felipe, para fechar aqui a nossa breve live, né, porque a gente não precisa se alongar muito, eu gostaria que você, então, destacasse dessa nossa fala aqui, na sua opinião, né, a gente tem feito essa pergunta para todos os convidados, qual das tendências de compliance e governança para 2021, que a Ética Compliance, que o Felipe Silva entende que será um dos pontos chaves desse próximo ano. Legal.
Bom, na minha visão, riscos operacionais não tem como deixar de lado. Toda empresa ela está exposta a risco, só não vai estar exposta a risco se baixar a porta e parar de funcionar, né? É o que a gente costuma dizer. Então, riscos operacionais é crítico para qualquer empresa, e nesse cenário onde a utilização de dados, a utilização de tecnologia vem sido empregada de forma maciça, em quase todas as operações, eu vejo que dados, tecnologia e segurança da informação também são riscos extremamente relevantes, e todo conselho ou toda diretoria deve olhar com muita atenção para essas novas realidades e, obviamente, então, se adequar à recente legislação de proteção de dados pessoais, eventualmente se opera fora também as demais legislações internacionais, e não só isso, né? Criar regramentos, regras e instrumentos claras para os colaboradores, né? No sentido de falar com o comportamento adequado, qual é a forma, né, correta de se utilizar a tecnologia, como devem se portar perante mídia, rede social, eventualmente como se portar até mesmo numa reunião, né? Algo que mudou por completo, né? Antigamente uma reunião, as reuniões eram presenciais e agora quase todas elas remotas, né? Então eu acho que todas essas novas realidades são críticas para o conselho, para as empresas. Então eu pontuaria riscos operacionais e riscos ligados a dados, tecnologia e segurança da informação como críticos para 2021. Perfeito. Olha, a nossa presidente, a Letícia Sugai, entrou aqui na live. Olá, Letícia, seja muito bem-vinda. Acabamos de referendar você aqui, Letícia, como fundadora, presidente do IPACOM. Aqui falamos um pouquinho do IPACOM. Deixamos o nosso abraço para você, minha querida. Bom, Felipe, quero agradecer a tua disponibilidade, né? A gente sabe da correria que mesmo em pandemia você anda fazendo aí em São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? Toda a correria que você tem aí junto à tua atuação na ética e também você como professor, né, em diversas instituições. E desejar, Felipe, um excelente 2021 para você, para tua família, para o Eduardo, tudo de bom aí nos negócios. A gente entende sim também que a governança vai passar por uma grande transformação no ano de 2021, né, com os conselhos tendo um grau de delegação maior, de responsabilidade maior, que eu tenho chamado aqui de descer a pompa, descer o degrau de conselho e ir realmente para a operação, porque nós temos muito a fazer aqui por esse país, e o compliance e o risco, né, são dois fatores muito de atenção aí para os conselhos para 2021, na nossa modesta e humilde opinião. Felipe, muito obrigado, Deus lhe abençoe, meu irmão. Amém, William, eu que te agradeço pelo convite, foi uma satisfação contribuir contigo aqui, conte sempre conosco, a gente trabalha com o que a gente gosta, movido por propósito, então é sempre uma alegria compartilhar sobre a nossa experiência, o nosso dia a dia. Exatamente, um grande abraço, tudo de bom. Um abração, até mais, tchau.